Graça e paz, amados irmãos, louvamos a Deus por esse domingo reunidos aqui, nessa manhã, e você aí na sua casa. Agradecemos a Deus pela sua vida, agradecemos a Deus pela existência da igreja e pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos novamente aqui, nesse dia específico para adoração ao seu nome, para rendermos louvores ao Senhor. E eu aqui, dentro da igreja, junto com o nosso irmão Leandro, e você aí na sua casa, podendo junto conosco, unidos no mesmo propósito, entregar um culto que é devido a Deus. Queremos orar nessa manhã, agradecendo a Deus pelas bênçãos que Ele tem nos concedido, certos de que em todos os momentos Ele está conosco, e essas bênçãos chegam até a nós de maneira tão maravilhosa que nós sequer conseguimos compreender. Oremos em gratidão a Deus pelos benefícios que Ele tem nos concedido. Deus, nós louvamos o Teu nome, rendemos graças a Ti pela Tua misericórdia, que é rica e infinita em nossas vidas. Louvamos-Te, ó Deus, pela Tua graça revelada na pessoa de Jesus, que nos salvou e nos comprou por meio do Seu sangue, a fim de pertencermos inteiramente a Ti. Louvamos-Te, ó Deus, pela graça em que nos concedeste o privilégio de nos tornar seus filhos, teus filhos amados. Obrigado, Pai, porque como Pai amado e como filhos queridos nos achegamos neste relacionamento em que o Senhor atenta cuidadosamente para cada um de nós. E nós, como servos do Senhor, como filhos do Altíssimo, nos achegamos a Ti, para que o Teu nome seja adorado e engrandecido. Louvamos-Te, ó Deus, pela vida da Tua igreja, que nesse momento, junto conosco, está reunida em louvor e adoração ao Teu nome. E pedimos que assim, durante esse dia, passemos esse momento de meditação da Tua palavra, unidos no mesmo propósito de entregar a Ti o louvor perfeito. Te pedimos por essas bênçãos e agradecemos no precioso nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador, com o auxílio do Espírito Santo. Amém. Amados, quero louvar com você o hino de número 16, um hino que nós cantamos aqui e ele tem muito a ver com o nosso momento. Dezesseis, é ele? Louva-te a Deus, soberano Senhor. Esse? Põe ele de novo aí, 16. Esse aí é Tu, ó Deus, é toda grandeza. Tu, ó Deus, é toda grandeza. Deixa eu ver qual é esse número. Está dando errado aí o número. Considera o número 16.
Desculpe, irmãos, uma pequena situação, um pequeno transtorno nos hinos. Na verdade, os hinos estão em ordem errada no playback e a gente agora vai cantar ele da maneira correta, como está no nosso inário. Louvemos ao Senhor com o hino de número 16. Louvai a Deus, soberano Senhor, do que é feito. Louvai-o sim, de vossa alma, tesouro perfeito. A Deus cantai e com fervor tributai, profundo amor e respeito. Louvai a Deus que vos faz prosperar dia a dia e com amor vos defende, abençoa, porfia. Lembrai também que o poderoso vos vem fazer feliz companhia. Louvado seja Deus por esse hino tão maravilhoso que eleva os nossos corações e eleva as nossas almas diante do trono de Deus, com esse louvor que nos dá a garantia de um Deus que caminha conosco, de um Deus que está conosco, fazendo a companhia, se fazendo presente em todos os momentos da nossa vida. O Salmo de número 16, Salmo de número 16 é o Salmo da nossa introdução, do momento de louvor e adoração. Diz-nos a palavra do Senhor: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão os nomes deles. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As minhas divisas caíram em lugares agradáveis. É linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Tenho o Senhor sempre diante de mim, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Louvado seja o nome do Senhor pela edificação da sua palavra. Queridos, nós passamos momentos difíceis e isso tem sido a realidade dos nossos dias, momentos em que estamos privados de conviver com os nossos irmãos, de reunirmos em igreja, em corpo de Cristo, fisicamente para louvarmos a Deus, estudarmos sua palavra e orarmos uns com os outros. Mas temos certeza que todas essas situações são situações transitórias na vida da igreja. Queremos trazer diante do nosso coração e colocar diante de Deus todas essas necessidades, confessando também a Ele os nossos pecados, porque o Senhor nos garante que
confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda a injustiça. Esse é o Senhor, né? Esse é o Senhor que nos perdoa os pecados, né? Que Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Queremos orar contigo e pedir a Deus que Ele nos dê a oportunidade de, reunidos em seu nome, sermos totalmente renovados em nossa esperança e a nossa alegria no objetivo de reencontrarmos no futuro bem próximo. Queremos crer que Deus está já providenciando esse momento especial para a igreja. Vamos orar? Deus, nós louvamos o teu nome e pedimos, ó Deus, que pela tua palavra sejamos edificados todos os dias. Rendemos graças a ti, ó Deus, pela tua misericórdia revelada em nós, através das bênçãos que nos chegam de maneira tão tremendas, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja aquecendo todos os dias o nosso coração, através da leitura da tua palavra, através da oração que elevamos a ti nos nossos lares, pois mantemos acesa a esperança viva da presença do Espírito Santo na vida da tua igreja, de indivíduos que louvam ao Senhor, que adoram ao Senhor. Pedimos também, ó Deus, perdão pelos nossos pecados. Sabemos, ó Deus, que muitas das mazelas e impurezas que o mundo tem experimentado são resultados da culpa da humanidade, do pecado humano. E reconhecemos, ó Deus, que estamos também todos juntos nessa situação, pois quando nós não fazemos a tua vontade, quando omitimos, ó Deus, de realizar a tua vontade, muitas vezes incorremos nesses erros. Por isso, ó Deus, pedimos perdão pelos nossos pecados. Pedimos que o Senhor nos purifique de forma tão grandiosa, ó Pai, que sejamos totalmente liberados para adorar o teu nome. Mas que nessa purificação também o Senhor esteja trazendo conforto e solução aos nossos problemas temporários. Ó Deus, em nome de Jesus, que esse tempo em que a reunião da sua igreja será efetiva, traga-nos a alegria e o desejo desse reencontro, pois queremos estar diante do Senhor, para que alegremente possamos nos reunir diante da tua majestade e entregar o louvor que te é devido. Ó Deus, em nome de Jesus, permita que tenhamos esta oportunidade que a tua igreja ansiosamente espera por esse momento. Em nome de Jesus, nós te pedimos por essas bênçãos. Agradecemos pelo perdão em Cristo Jesus que nos foi legado por meio da sua cruz. E temos a certeza de que estaremos brevemente reunindo-nos aqui neste lugar juntamente com o teu povo. Seja louvado através da tua igreja, onde quer que ela esteja. Seja louvado e entronizado através do louvor que surge dos nossos corações, pois nós o fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. O hino de número 22 também é um hino e aí, Leandro, se der problema, a gente passa para frente, tá bom? Vamos louvar o Senhor? Certamente os céus proclamam seu divino Criador, anunciam o firmamento tuas obras, ó Senhor, incessantes noite e dia, dão sinais do teu poder, sem palavras proclamando, Deus excelso no saber. Majestoso sol caminha pelos céus, corres
esplendor, exultando em seu percurso, enche o mundo de calor. Todo vasto universo canta em coro teu louvor, e a nós vem doce ensino da palavra do Senhor. Tua lei quão preciosa, brilha mais que a clara luz, esclarece as nossas mentes, guia as almas a Jesus. Em tua graça meditando, cantarei, ó bom Senhor, e será na minha boca agradável o teu louvor. Louvado seja o Senhor pela sua palavra cantada, né? Onde nós nos preparamos nesse momento para trazer a meditação da palavra de Deus. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14, a parte A somente, e depois dos versículos 22 ao versículo 32. Somente a parte A do versículo 14 e depois dos versículos 22 ao versículo 32. Diz-nos a palavra de Deus: Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos. Versículo 22. Israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem. A este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Porém, Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Porque Davi fala a respeito dele, dizendo: Eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disto, também a minha própria carne repousará em segurança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Louvado seja Deus pela leitura da sua palavra, onde nós encontramos edificação para as nossas vidas. Queridos irmãos, nós encontramos nesse texto algo que a igreja, como já temos verbalizado em nossas mensagens anteriores,
como o princípio da missão de Cristo dada à sua igreja. Pedro é o primeiro que assume a responsabilidade, pois depois de encontrar com o Senhor ressurreto, no momento íntimo, Jesus o chama à responsabilidade para assumir o pastoreio da sua igreja. Mas é no capítulo 2 de Atos que nós encontramos então o momento prometido pelo Senhor de que o Espírito Santo daria poder, renovaria a vida dos discípulos, tirando-lhes o medo, dando-lhes intrepidez, dando-lhes coragem para falar da ressurreição de Jesus, a fim de que liberadamente pudessem agora proclamar que há perdão dos pecados por meio de Cristo, e que o Cristo ressurreto foi assunto ao céu e voltará para buscar aqueles que pela sua graça ele escolheu salvar. Pedro assume essa responsabilidade depois de algo tremendo acontecer, na descida do Espírito Santo, de um modo bem sugestivo nos dias de Pentecostes, das festas de Pentecostes, a festa em que as primícias e a colheita do Senhor estava sendo festejada em plena Jerusalém. Pessoas, cidade abarrotada de pessoas que vieram comemorar aquele evento, e o Espírito de Deus desce sobre a igreja, sobre aquele povo, fechado dentro do cenáculo, e a Bíblia ainda relata que eles estavam orando, e enquanto isso acontece, enquanto há festa no meio do povo, a igreja está orando. Parece-nos sugestivo emendar essa palavra à realidade de que, muitas vezes, enquanto a festa ao nosso redor, a nossa vigilância tem que permanecer, a nossa oração tem que acontecer. E é nesse evento que o Espírito de Deus desce sobre a igreja, dando-lhe poder e autoridade para falar em nome de Jesus, para falar de todas as coisas acontecidas nos últimos dias. O povo que ali está, o povo que é morador de Jerusalém, conhece exatamente o que Pedro está dizendo, as circunstâncias em que o Espírito Santo coloca todo o seu poder, toda a sua autoridade para a igreja proclamar, e Pedro, como a primeira voz da igreja, trazendo essa mensagem, também situa os israelitas daquele tempo em Jerusalém, porque eles estão cientes dos últimos eventos, da morte de Jesus Cristo, da ressurreição de Jesus Cristo. Na verdade, irmãos, muitos daqueles que estavam presentes, como o próprio Pedro acusa no versículo 22, aqueles que estavam presentes, aqueles que estavam ali, foram os que concordaram com a morte do Senhor Jesus, gritando, dando a resposta a Pilatos do que fazer com o homem chamado Cristo. A voz que ecoava, muitos daqueles presentes disseram: crucifica-o. E é desse fato que Pedro está notificando aquele povo. Pedro os chama de irmãos, no versículo 14, concidadãos, israelitas, para quem a promessa do Senhor viera, e o próprio Senhor Jesus dessa mesma nação, para salvar um povo que lhe era caro. Agora, Pedro se dirige a eles do sentido de entendê-los como nação, dizendo: israelitas, escutem o que vou dizer. E aí começam a identificar Jesus o Nazareno. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês, com milagres, prodígios e sinais,
Quando Pedro diz isso e afirma isso ao povo, ele está dizendo: vocês não podem negar. Vocês presenciaram esses fatos, de modo que eles são inegáveis diante da realidade. Pedro aponta essas realidades não para informar o povo, mas para lembrá-los de que eles presenciaram milagres de Jesus enquanto ele esteve junto com o povo. Pedro continua: os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem. Como eu disse, amados, não é uma informação que reflete uma novidade para o povo ali, mas é a realidade de que eles experimentaram. E no momento crucial da vida de Cristo, eles escolheram a sua crucificação. O que esperar de um povo que goza de todos os benefícios de Deus e no momento decisivo da história toma uma posição incoerente? Pois quando nós recebemos um benefício, o normal que nós fazemos é agradecer e retribuindo à altura o favor que nos foi concedido. Não, queridos. Esse favor concedido por Deus, a presença de Cristo com sinais e milagres e prodígios, foi respondido no momento em que Cristo está subindo, sendo julgado por Pilatos, com as palavras crucificam. E Pedro então declara que não é a vontade do povo que se tornou determinante para a morte de Cristo. Tudo isso faz parte do plano divino. Diz ele no versículo 23, a este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Queridos, é muito interessante às vezes a gente perceber que a pregação do Evangelho, ela denuncia pecado. E vivemos um tempo em que queremos colocar as pessoas como pessoas boazinhas, como pessoas que não têm nenhum problema, nenhum defeito, e que Jesus as ama dessa forma. Não existe nenhuma pregação do Evangelho que não nos confronte com a realidade do pecado que nos afasta de Deus. Não existe nenhuma pregação do Evangelho que não nos confronte com a necessidade de nos arrependermos diante de Deus. Pedro está dizendo àqueles concidadãos: vocês mataram. E isso, queridos, é uma acusação grave, mas uma acusação que o povo está ciente de que eles realizaram. E essa foi a resposta a todos os milagres, a todos os sinais descritos no versículo 22. É Pedro dizendo: como vocês reagiram, como vocês fizeram, como vocês responderam aos milagres que Jesus operou no meio de vocês. Como vocês responderam aos benefícios pela presença de Cristo vivo no meio de vocês. Vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. E talvez as pessoas dizem: não, mas eu não fiz nada. Pedro complementa a palavra: ainda que vocês não tivessem realizado com as próprias mãos, foi feito por meio da sua vontade. Ainda que os instrumentos para realizar fossem por meio de autoridades. A vontade do povo estava ali. Mas, queridos, o que nós não podemos negar é que Pedro dá a certeza de que esse não foi um plano divino frustrado. Exatamente, o povo estava ali para dizer as palavras que levariam a Cristo à cruz. E o momento tão necessário em que ele assume o nosso lugar. Até os pecados, o pecado de clamar, crucifica-o, diante de um justo e inocente, foi o pecado recente que a cruz perdoou, que o evento da cruz perdoou. Às vezes nós temos a preocupação dos pecados antigos e pecados recentes
Qual deles o Senhor perdoa? Todos, queridos, todos. De modo que a crucificação pedida pelo povo também foi um pecado levado à cruz, a fim de que fosse perdoado por meio de Deus. Deus ressuscitou. Essa é a palavra que a igreja deve, todas as vezes que se reunir, declarar. Deus ressuscitou a Cristo, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. É a mensagem da igreja. É a mensagem da igreja de que Cristo, sendo o Deus encarnado, não pode se prestar a estar debaixo da agonia da morte sem a autoridade devida para sufocá-la e colocá-la no seu devido lugar, a fim de que essa morte não possa reter o Senhor da vida. É impossível, como Pedro diz, não era possível que a morte pudesse o reter no túmulo. O túmulo vazio é a expressão da ressurreição de Cristo e que a igreja hoje comunica. À noite nós estaremos trazendo o texto de 1 Pedro no capítulo 1. E nós vamos perceber essas duas diferenças entre o povo a quem Pedro se dirige a palavra de salvação. A esse primeiro povo, diante das histórias recentes, um povo que vivenciou todos os últimos acontecimentos e puderam verificar com seus próprios olhos os milagres de Jesus. O povo a quem Pedro se dirige, depois de quase 50 anos dessa situação que aconteceu, é um povo que não contemplou os milagres de Jesus e receberam a palavra por meio de fé. Isso já ainda no primeiro século da cristandade, no primeiro século da igreja, no primeiro século da história da igreja. Queridos, de igual forma, nós não somos culpados por declarar a morte de Jesus Cristo. Nós somos culpados pelo fato dele subir e assumir a nossa culpa, quando quem era para estar naquele madeiro era cada um de nós, satisfazendo a ira de Deus. Pedro ainda revela que essa palavra já foi dita por Davi há muito tempo. E essa palavra dita por Davi, está sempre no Salmo 16, que nós lemos anteriormente. Por isso, essa palavra de Davi está sendo trazida à lembrança de um povo que conhece a história. A lembrança de um povo que conhece a história. E Pedro, ao lembrar o povo dessa palavra de Davi, ele está afirmando que Davi não está dizendo de si mesmo, ou ele não está falando a respeito dele mesmo. Davi está falando a respeito de Jesus, o seu descendente distante, que depois de muito tempo viria para que ele não pudesse experimentar a morte, a corrupção da carne. Pedro tem a consciência de dizer toda essa realidade. Pedro tem a consciência de apontar para o Salmo de número 16, mostrando que o Senhor estava diante da realidade do povo, e o povo não podia negar essa realidade. Davi exclama com toda alegria: o meu coração se alegra, a minha língua exulta, a minha própria carne repousará em esperança. Jesus é citado por Davi. Davi não está falando de si mesmo. Davi está falando do Cristo Jesus, e que a morte não poderia retê-lo, e que a morte não poderia
deixá-lo trancado. Pedro vai mais longe, dizendo assim: olha, a prova de que Davi está dizendo isso a respeito de uma pessoa que define como seu descendente é o fato de que ele morreu. Versículo 29. Davi morreu. Nosso patriarca Davi, ele morreu, foi sepultado. E o seu túmulo permanece entre nós hoje. Queridos, de todas as pessoas que existiu no mundo, somente um túmulo se tornou vazio por meio da ressurreição. Somente o túmulo de Jesus Cristo. Essa é a realidade que a igreja prega, essa é a realidade que a igreja vive, essa é a realidade que a igreja deve comunicar. Às vezes temos uma preocupação de ornamentar os nossos sermões, dizer exatamente o que deveriam dizer os grandes sábios, quando Pedro vai cirurgicamente apontar a necessidade de que os homens precisam se entender pecadores, precisam se arrepender. E o arrependimento é pelo fato de que Cristo que morreu, ressuscitou para lhes conceder vida eterna. A morte de Cristo é importante para que as pessoas entendam que aquele lugar que Cristo subiu era o meu lugar. A ressurreição de Cristo é importante para colocá-lo dentro da questão de que Ele é o Deus encarnado e a morte não pode vencer o Senhor da vida. Essa é a pregação da igreja. Ela é tão simples quanto necessária. E às vezes nos preocupamos em rodear, fazer rodeios, falar do amor de Deus, falar da graça divina, sem tocar na realidade da morte de Cristo que nos salvou, sem tocar na realidade da ressurreição de Cristo que nos legou vida eterna. E às vezes falhamos exatamente por querermos florear o nosso sermão, falar das grandes bênçãos de Deus, sem passar pela necessidade de crer que Cristo morreu pelos nossos pecados, que Cristo morreu pelos nossos pecados, que ressurgiu e vivo está, para que com Ele possamos gozar da vida eterna. A mensagem do Evangelho é simples e tão necessária quanto a sua simplicidade. Precisamos, queridos, voltar à realidade de que a mensagem do Evangelho não consiste em floreios que se compara a grandes poemas revelados ao amor divino. Tudo isso é importante, mas a pregação do Evangelho, que traz vidas aos pés da cruz, que traz almas rendidas aos pés de Jesus, é a necessidade de entender que Ele morreu em nosso lugar e ressuscitou para que a sua vida nos desse esperança de vivermos uma eternidade com Ele. A simplicidade do Evangelho. Davi está comunicando essa realidade. Pedro encerra essa ideia no versículo 30, dizendo: Davi foi profeta. Davi foi profeta e estava ciente de que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentariam no trono. A realidade de que Davi não está dizendo nada de si mesmo, ou a respeito de si, mas a respeito de uma promessa tão distante, que se cumpriria na pessoa de Cristo. Pedro refere no versículo 31, dizendo: olha, ele previu isso. Ele previu e referiu-se a ser ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Queridos, quem dera a mensagem do Evangelho fosse
o legado de vida que Cristo deixou para cada um de nós. Quem dera que as mensagens dos tempos modernos retratassem a morte de Cristo como uma necessidade de aplacar a ira de Deus, mas que relatasse também a ressurreição de Cristo como vitória sobre a morte, pois a morte não pode reter o Senhor da vida, como um legado para a sua igreja, um legado de vida eterna para a sua igreja. Quem dera que as nossas últimas mensagens, a mensagem do nosso tempo, fosse a da esperança, de que assim como Cristo ressuscitou a Cristo, nós também ressurgiremos com Ele no último dia. Precisamos reviver a mensagem do Evangelho, torná-la tão evidente nos nossos dias, como nos primeiros dias da igreja, em que é necessário apontar a nossa culpa como o fato de ter levado Cristo à cruz. Apontar também a necessidade de um arrependimento para que possamos nos reconciliar com Deus. E isso só acontece por meio de Cristo. Mas nos dar a alegria da ressurreição de Cristo, a fim de que os nossos atos fossem plenamente consertados por Deus. E além disso, nos garantisse a vida eterna. A declaração final de Pedro, aquele povo que estava ciente do acontecimento dos últimos dias, é Deus o ressuscitou este Jesus. Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Pedro não está colocando as testemunhas somente dentre aquelas que estão reunidas no cenáculo orando enquanto o povo está festejando, não. Pedro está colocando todo o povo que, por ocasião das festas em Jerusalém, pois Jesus morreu numa dessas ocasiões, em tempo de festejar a Páscoa, de modo que Jerusalém estava abarrotada de pessoas. Essas pessoas foram testemunhas da ressurreição de Cristo, testemunhas da vida de Cristo. E se eles não viram, certamente eles ouviram que Cristo ressuscitou. Pedro comunica a verdade, dizendo que a igreja é a testemunha ocular da sua ressurreição e, como testemunha ocular da sua ressurreição, recebe a missão de transferir aos outros a informação de que o Cristo que morreu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, vivo está, e está exaltado à destra de Deus. Que a nossa mensagem, queridos, seja a mensagem de esperança, que a nossa mensagem seja a mensagem que retrate a verdade. E não precisamos tornar nada mais bonito na nossa mensagem através de nossas palavras ou palavras difíceis e incompreensíveis ao povo. O que nós devemos tornar é essa mensagem acessível a todas as pessoas que necessitam da graça de Deus para serem retiradas do lamaçal do pecado e tornar a sua vida relevante para Deus, de modo que, junto com Cristo, possa gozar da vida eterna. Vivamos a simplicidade do Evangelho. Assim como o Evangelho é simples de viver, ele também deve ser simples na sua comunicação. Pedro entende isso, e que a igreja do Senhor Jesus nos últimos dias esteja entendendo essa necessidade. Falar do amor de Deus tem que passar necessariamente pela cruz. Falar do amor de Deus tem que passar necessariamente pela história da ressurreição. Falar do amor de Deus tem que denunciar pecado a fim de que haja arrependimento. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê oportunidade de falar do seu amor
expresso na pessoa de Jesus Cristo, como igreja do Senhor, vivendo nesse dia, nesses últimos dias em que nós estamos vivendo. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por esse momento em que estamos reunidos aqui. Quero convidá-lo a orar e agradecer pela salvação que Cristo nos legou. Estamos ainda já um domingo pós-Páscoa, mas a nossa reflexão, ela deve ser uma reflexão que nos leve a meditar no sacrifício de Cristo e no quanto isso é significativo para mim, quanto isso é significativo para a Igreja de Cristo. Oremos, agradecendo a Deus por tão grande salvação. Deus, nós adoramos o Teu nome, rendemos graças a Ti. O nosso coração se alegra, a nossa alma se regozija diante do Senhor. De modo que o nosso louvor, através dos cânticos, através das orações, através da meditação da Tua palavra, traz edificação à nossa vida e a alegria de pertencermos a Ti. Muito obrigado por nos conceder Jesus Cristo, para salvar-nos do pecado, do império das trevas e nos transportar para a Tua maravilhosa luz. Muito obrigado pela concessão do Teu Filho amado, que junto com eles, por meio de adoção, nos tornamos também Teus filhos queridos. Muito obrigado por reunirmos nesta manhã e reconhecermos, ó Deus, que foi o nosso pecado que levou Cristo à cruz. Foi o nosso pecado que levou o nosso distanciamento de Ti, que levou o Teu Filho amado à cruz do Calvário. Mas como plano divino para que o nosso pecado fosse levado ali na cruz por meio do Teu Filho, e pela Tua ressurreição pudéssemos ter os nossos pecados perdoados e garantia de vida eterna. Muito obrigado por recebermos esta promessa. Muito obrigado por vivermos a simplicidade do Evangelho. Muito obrigado, ó Deus, por anunciarmos o Evangelho na simplicidade do que ele é, a manifestação do Teu amor no sacrifício e ressurreição do nosso Senhor Jesus. Louvado seja o Teu nome e conduze-nos, ó Deus, todos os dias ao centro da Tua vontade e por meio da Tua palavra sejamos fortalecidos e edificados. É a nossa oração em nome de Jesus, com o auxílio do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus que nos permitiu reunir nessa manhã em adoração ao Seu nome. Queremos deixar com você a responsabilidade de reunirmos novamente neste dia, às 19 horas, no culto do Senhor. Esteja conosco, se prepare, orando, meditando na palavra de Deus e com o coração aberto, cheio de gratidão para entregar o seu louvor a Ele. Que Deus te abençoe. Até às 19 horas, quando estaremos reunidos novamente para adorar ao Senhor. Amém.